Então, boa noite a todos. Nós contamos com a presença do nosso palestrante, professor Juremir Machado da Silva, que ele é graduado em Jornalismo e História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado e pós-doutorado em Sociologia na Universidade de Paris 5, professor titular da Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, em Comunicação, tradutor, romancista e cronista, escritor de mais de 40 livros individuais como Getúlio, 1930, Águas da Revolução, Vozes da Legalidade, 1964, entre outros. Jornalista político da Rádio Gaúcha, que apresenta o programa Esfera Pública na Rádio Guaíba, e colunista do jornal Correio do Povo. É isso. Muito obrigada. Professor Marcelo, não sei se gostaria que eu apresentasse o professor Marcelo, que também é um dos nossos palestrantes. Eu sou da casa, já, não precisa. Vamos passar para o professor Augusto direto, para aproveitarmos o tempo que as considerações do professor Juremir são muito valiosas. Muito boa noite a todos. Para nós é uma alegria, dentro dessas conferências CDA, que é um centro que reúne a PUC e a URGS, recebermos a nossa diretora, a professora Cláudia Lima Marques, e também o nosso palestrante, professor e radialista Juremir Machado da Silva. O centro formou-se a partir de um edital que o governo alemão, na figura do CDA, proporcionou no ano de 2015. Houve um esforço muito grande das reitorias, das secretarias de Relações Internacionais, da URGS e da PUC, para que nos reuníssemos, aqueles professores que tinham ligação ou projetos de pesquisa com a Alemanha, ou apreço pela cultura e pela doutrina alemã, se reunissem e formassem um projeto. Nós concorrimos com grandes universidades do mundo, era um edital mundial, e liderados pela professora Cláudia e pelo professor Drayton Gonzaga de Souza, da PUC, conseguimos, então, consubstanciar uma proposta que, no final, depois de longas rodadas, se tornou vencedora. Professor Juremir, e nós somos o único centro, então, situado no hemisfério sul do mundo. Todos os outros estão no hemisfério norte, o que para nós é uma grande honra. Ao todo, são professores fundadores 70. Este centro também tem um mestrado em Direito vinculado a ele, que é sediado no Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, e reúne já 4 turmas de 10 alunos que cursam esse mestrado. E o senhor é participante desse ciclo de palestras, então, chamado Conferência CDA, que desde 2017 vem tendo grandes pensadores, grandes debatedores, e no ano de agora, nós já estamos um pouquinho mais para frente, mas está acontecendo com o senhor a 8ª conferência, o que muito nos honra sobre esse tema tão da atualidade, tão instigante de debate dos últimos tempos, influenciado, por sua vez, pela pandemia também que o Brasil está vivenciando. Queríamos lhe convidar, aproveitar a oportunidade para lhe convidar para conhecer melhor o nosso centro. Lá na PUC e na URGS há um espaço físico, inclusive, onde as atividades do centro ocorrem de forma muito frequente. Muito obrigado, desejo a todos uma boa palestra e passo a palavra para a professora Cláudia, então, a sua manifestação enquanto diretora do centro. Bem, boa noite a todos. Queria dizer da honra e do prazer de receber aqui o professor doutor Juremir Machado da Silva, que nos encanta com seus escritos, com a sua sabedoria e com uma visão política, eu diria, muito profunda e preciosa nesses tempos turvos e difíceis de enxergar.
Também agradecer aos estudantes que organizaram este evento, em especial a Heidi Hoffmann, a Graziela Harf e o Patrício Alves, assim como o professor doutor Marcelo Schenck-Duque, do nosso programa de pós-graduação em Direito, que será ao mesmo tempo debatedor e palestrante nesta noite que já se avizinha histórica para o nosso centro de estudos, que é um centro de ensino, pesquisa e informação, financiado pelo DAAD, e que tem como temas a globalização, a diversidade cultural e a sustentabilidade. E a democracia e os governos, enfim, democráticos, o Estado Democrático do Direito, é um tema pilar desse centro. Por isso, meus parabéns aos, vamos dizer, pensadores desse formato, né, de discussão, e desejo a todos uma excelente noite de reflexão e de diálogo entre a academia e essas duas universidades aqui representadas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica, com o professor Juremir Machado. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Maravilha. Então, professora Cláudia, professor Augusto, muito obrigado pelas palavras. Gostaria apenas de complementar, professor Juremir, que, ao contrário do que pode parecer, esse Centro de Estudos Europeus e Alemães não se dedica apenas a assuntos jurídicos. Nós temos áreas multidisciplinares, temos colegas da Faculdade de Letras, enfim, que também diz respeito à sua atuação. Muito embora essa organização no mestrado em Direito, tanto da PUC quanto da URGS, há várias temáticas que se envolvem nesse trabalho que muito nos alegra. E feito, então, esse registro, eu acho que nós já podemos passar ao assunto principal da nossa conferência, e eu destaco, professor Juremir, que esse é um assunto que vem despertando muito interesse dos nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, todos preocupados, né, com a questão da democracia do nosso país, desses tempos conturbados em que vivemos. E como o senhor tem muita experiência nesses assuntos, é autor de diversos livros que já estudaram o golpe militar, por exemplo, de 64, eu talvez proporia o início do nosso debate acerca da questão se o senhor verifica alguma espécie de semelhança entre o que houve lá em 64 com a ação das Forças Armadas e o que se cogita hoje em dia em torno dessas questões que pedem intervenção militar e assim por diante. Bem, então, queria agradecer professores Marcelo, Cláudia, Augusto e também a Heidi, que fez contato comigo, e a Gabriela e o Patrício, pelo convite. Me senti honrado em poder participar. Considero muito importante que duas instituições, como a URGS e a PUC, estejam unidas em torno desse centro de estudos. Acho que as nossas duas grandes universidades conseguem se associar e dar exemplo de cooperação. E a gente sabe que em ciência a cooperação é fundamental. Um pouco de competição faz bem, mas o essencial é a cooperação. Então, como professor da PUC e como jornalista, me sinto muito feliz de poder compartilhar estes momentos com vocês. Às vezes, nessas situações conturbadas, a gente fica se perguntando sobre os caminhos, como se diz popularmente, do destino. Não deixa de ser curioso, bizarro, que um radialista tem uma sequela justo de voz. Podia ser outra sequela, tem tantas, mas de voz. Fazer o quê? Tem que ir se adaptando. Agora mesmo, antes de começar a conversar com vocês, estava conversando com uma fonoaudióloga, porque agora é preciso investir em todas as áreas. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar distante dos temas que estão incendiando o país.
esse tema mesmo do poder moderador, que voltou, a gente sabe, em função do artigo 142 da Constituição Federal e da interpretação que dele tem sido feita por algumas pessoas e por alguns setores interessados na possibilidade, a meu ver, de uma ruptura institucional. É possível dizer, e vou chegar, professor Marcelo, na questão de 64, comparação de 64 com hoje, mas vocês é que são os especialistas no assunto, mas eu, como sociólogo e como na comunicação estudioso dos simbolismos e às vezes até dos aspectos semióticos dos textos, principalmente das análises de discurso, eu queria começar dizendo que o tema do poder moderador é um tema interessante. Aqui no Brasil remete, evidentemente, ao século XIX, a Dom Pedro I, que era apaixonado pela ideia, tanto que implantou a ideia no Brasil e em Portugal, e que depois, a partir de 1847, assumiu nova dimensão na medida em que se criou um Conselho de Ministros e tudo mais. E que é uma ideia, como todo mundo sabe, essa do poder moderador, do Benjamin Constant. Benjamin Constant tinha lá os seus 5 poderes, que eram um tanto curiosos. O poder representativo da continuidade, poder da opinião, etc. Eu tenho simpatia pelo Benjamin Constant, mas não creio que a ideia de poder moderador possa realmente ser aplicada hoje, ao menos não no Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Então, a ideia de um poder que, de alguma forma, consiga se sobrepor aos outros, embora talvez não seja essa exatamente a ideia, mas, enfim, equalizar as ações dos outros, não me parece ter amparo na nossa Constituição e nem muita exequibilidade. O que eu queria dizer mesmo, e por isso esse introito, é que eu acho o artigo 142 da Constituição, como muitos outros, mal redigido. Ele se presta a interpretações dúbias, embora se possa invocar o espírito do texto e, como fez recentemente o ministro Luiz Fux, afastar interpretações abusivas. Mas, ainda assim, deixa muito espaço para a interpretação. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação sobre como eu vejo a questão da interpretação. O artigo 142, por que eu digo que ele é mal escrito? Porque ele, como certamente todos vocês sabem de cor e salteado, mas eu vou ler, diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. O que sugere o seguinte, que se um desses poderes entender que a lei e a ordem estão em perigo, pode pedir a intervenção das Forças Armadas. Agora, isso dá às Forças Armadas um papel de poder moderador? Não parece, embora alguns andem dizendo isso. De toda maneira, tem um espaço ali de subjetividade grande que é: qual é esse perigo representado pela iniciativa para a garantia da lei e da ordem? Será que um poder pode colocar a lei e a ordem
em perigo? Será que o executivo no Brasil atualmente está colocando a lei e a ordem em perigo? O judiciário e o legislativo poderiam recorrer às Forças Armadas para frear a ameaça do executivo? O executivo, por entender que o judiciário está colocando a lei e a ordem em risco, pode recorrer às Forças Armadas? Tudo isso é inquietante. E me parece que remete a 1964, na medida em que, em 64, também se falou bastante em ameaças à lei e à ordem, e teve até mesmo um jurista importante da época que disse que foi preciso violar, no sentido de estuprar, a Constituição para salvar a democracia. O que é um tanto bizarro, violar a Constituição para salvar a democracia. Por quê? A perspectiva daqueles que deram o golpe de 64 sempre foi a de que eles estavam fazendo um contragolpe. Como se entendia que João Goulart daria um golpe, seria necessário fazer um contragolpe. Essa narrativa, ela não encontra uma sustentação nos fatos históricos. Não existem os indícios, as pistas, as provas de que Jango estava preparando um golpe. Mas ela é apresentada como narrativa, que vai se encadear depois com o fato de que o Congresso atuou para declarar a vacância do cargo de presidente da República, para dar posse ao presidente da Câmara. E o próprio Supremo Tribunal atuou também no sentido de dar guarida a tudo o que aconteceu. A gente sabe que mais tarde o Supremo foi expurgado, o Supremo teve ministros aposentados compulsoriamente, teve ministros que abandonaram, que se aposentaram porque se sentiram injuriados com tudo aquilo, e que o país mergulhou na sua ditadura. Naquela época, naquele momento, as Forças Armadas não exerceram um papel de poder moderador. Elas simplesmente exerceram um papel de violação da Constituição, de ruptura institucional, por entenderem que o país estava à beira de uma situação de caos e, justamente, de ruptura da lei e da ordem. Então, eles romperam com a lei e a ordem em nome da ideia de salvar o país de uma ruptura da lei e da ordem. Esse discurso, ele volta constantemente. Quando a gente vê agora o que tem acontecido, a gente vê o discurso anticomunista que existia em 1964, a gente vê, de certa maneira, o retorno das marchas da família com Deus pela liberdade, com outros formatos. A gente vê uma retórica ressurgir. E a construção de narrativas que são um tanto repetitivas. Mas é claro que é preciso lembrar que, em 64, nós estávamos no contexto da Guerra Fria, de um confronto visceral entre União Soviética e Estados Unidos. Estávamos ainda muito próximos da transformação de Cuba num país socialista. Havia um grande temor de que o Brasil se transformasse numa grande Cuba. O contexto de anticomunismo era um pouco mais real, embora não fosse de fato real, porque não havia uma ameaça comunista consistente rondando o Brasil. João Goulart não era um comunista, não pretendia transformar o Brasil
num país comunista e chocava um pouco a classe dominante brasileira da época por ter adotado um ideário reformista, as famosas reformas de base. O que parecia incongruente, incompatível com a sua biografia de fazendeiro, de homem rico. Mas um homem rico com sensibilidade social e que era um herdeiro de Getúlio Vargas. Mas eu queria chegar num último ponto, para encerrar essa primeira intervenção, que é o papel da imprensa, tanto em 64 quanto no período atual. Em 64, a imprensa teve um papel muito forte na criação das condições para o golpe, na legitimação do golpe, antes e depois do golpe. Tanto que eu intitulei o meu livro sobre esse período, 1964, Golpe Midiático Civil-Militar. Porque a imprensa, como se chamava na época, hoje a gente fala mídia, teve um papel preponderante. A imprensa brasileira só passou, de fato, a ser contrária à ditadura depois do AI-5, depois de 1968, porque veio a censura. E ainda assim passou a ser contrária à censura e a certos comportamentos, mas não à ditadura como um todo. Basta lembrar que em 1984, o Roberto Marinho publicou um editorial no seu jornal O Globo, louvando os 20 anos da Revolução. O Estado de São Paulo, que depois de 68 publicou tantos poemas de Camões, 500, 600, e receitas de bolo e tudo mais, os espaços censurados, foi um dos artífices do golpe. Júlio de Mesquita participou da articulação, da preparação do golpe. E a Folha de São Paulo, até o início dos anos 70, apoiava a ditadura e é célebre o episódio, sempre discutido, polêmico, controvertido, do empréstimo de caminhonetes veraneio da Folha de São Paulo para transportar prisioneiros para a tortura em São Paulo. Sempre se pode discutir da veracidade total ou não desse ou daquele aspecto. Mas esse apoio da imprensa existiu. Assim como, em 2016, houve forte apoio da imprensa para o impeachment da presidente Dilma. E, não sou eu que a dizer, mas muitos analistas e atores sociais, ainda outro dia nós entrevistamos na Rádio Guaíba o ministro do STF, Gilmar Mendes, e perguntamos a ele sobre o papel da Lava Jato na eleição de Bolsonaro. E para ele, a Lava Jato é a mãe do bolsonarismo e da eleição do Bolsonaro. Bolsonaro só chegou ao poder cavalgando os resultados do lavajatismo. Hoje, os lavajatistas estão decepcionados com Bolsonaro e estão possivelmente sonhando com a eleição de Sérgio Moro. É outro capítulo. Mas sem essa vinculação, cruzamento entre anticomunismo, conservadorismo midiático, toda uma retórica conservadora de desconstrução da esquerda, talvez o bolsonarismo não tivesse se consolidado. Eu não digo, eu não tenho partido, eu não digo que a esquerda não cometeu erros graves, e inclusive ilícitos, ilegalidades. Cometeu. Mas aí é uma outra questão
que é de saber até que ponto houve julgamento seletivo, se as provas foram consistentes, se a Lava Jato recorreu a algumas liberdades para poder chegar ao seu fim. O que eu queria dizer nesta primeira fala é que o Brasil vive um momento perigoso. Há um namoro claro com o autoritarismo. O presidente da República agora se recolheu um pouco. Ele teme um processo de impeachment. Não parece que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteja disposto a tocar para frente um procedimento de impeachment. Ele até declarou ontem a uma rádio de Salvador que o momento não é adequado, que traria mais conturbação em meio à pandemia. Mesmo assim, o Bolsonaro, preocupado com as investigações em relação ao seu filho do Rio de Janeiro, o caso Queiroz, o caso do advogado Assef e tudo mais, o Bolsonaro botou as barbas de molho, se recolheu um pouco, fez a sua aliança com o Centrão e está mais quieto. Mas todo mundo lembra, de semanas atrás, das tantas participações do presidente em atos que faziam pregações claras, escancaradas, contra as instituições, contra o STF, pedindo fechamento do STF do Congresso Nacional, amparadas nessa interpretação, muitas vezes, um tanto esquisita, do artigo 142 da Constituição. Eu acho que, num momento ou outro, quando for possível, se deveria retomar e redigir melhor. Porque em outras constituições de outros países não tem esse tipo de definição tão subjetiva que cria problema. Eu falei com vários constituintes que disseram, não, a nossa ideia era outra, era justamente proteger a democracia. Bem, parece que não surtiu efeito. Então, seria o caso de repensar. O microfone, professor Marcelo. Não estava ouvindo. Agora sim. Eu estava dizendo, professor Juremir, que a sua fala só revela a boa ideia que nós tivemos em me convidar para esse evento. Tamanha é a riqueza de detalhes que o senhor traz para esse debate. Quem lhe acompanha já sabe disso e tenho certeza que os alunos ali nas mensagens estão muito motivados e contentes com a sua intervenção. Eu lhe diria, professor Juremir, que eu concordo com o senhor no sentido de que esse artigo 142 da Constituição poderia ter uma melhor redação. Mas eu pondero que quando não há boa vontade, não há norma clara que resista. É verdade. Então, eu digo assim, quando a gente tem uma certa deturpação interpretativa, ou vai muito adiante na interpretação, não há norma constitucional que resista. Isso não significa que nós não possamos aprimorar a redação para evitar esse tipo de maus entendidos. Eu também concordo com o senhor no sentido de que não vislumbro, sempre digo isso aos alunos nas turmas de Direito Constitucional, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu não vislumbro qualquer possibilidade de exercício de poder moderador pelas Forças Armadas. E isso se deve, professor, até mesmo por um imperativo lógico, que nós em Direito Constitucional costumamos trabalhar bastante. A figura do poder moderador, ela somente foi exercida, como o senhor bem trouxe, na nossa Constituição Imperial de 1824, que vigeu até a Constituição de 1891. Porque lá, professor, foi a única vez em que o Brasil teve, para bem ou para mal, uma clara distinção entre chefia de Estado e chefia de governo. A partir do momento em que os nossos constituintes republicanos importaram, de uma forma totalmente acrítica, dos Estados Unidos,
o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado, entre aspas, federativa, né, e a chamada tripartição de poderes, inspirada em Montesquieu, faltou a análise crítica de que se estava abolindo no país, no Brasil, com a República, uma clara separação entre Estado e governo. E isso ocorre, sobretudo, nos chamados sistemas presidencialistas de governo. E por quê? Porque uma única autoridade, chamada Presidente da República, cumula as funções de chefia de Estado e chefia de governo no presidencialismo. E por que isso contribui, professor, na minha opinião, para tornar essa questão um tanto quanto nebulosa e gerar esses maus entendidos de que as Forças Armadas teriam poder moderador? Porque o poder moderador pressupõe uma certa imparcialidade. Moderar significa a qualidade de ser árbitro, ou seja, uma equidistância dos problemas de forma a mediar a situação, buscar sem animosidades a solução pacífica dos conflitos e assim por diante. Como as Forças Armadas fariam isso se elas rendem obediência à autoridade suprema do Presidente da República, o que, aliás, é cristalino no artigo 142. Dito de outro modo, se o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, o que me parece que ninguém discute, ao menos essa parte é clara no artigo 142, como é que uma instituição que rende obediência vai moderar um conflito onde o chefe, o patrão, seja lá como se quer chamar, é o comandante supremo? Então, nós já teríamos essa dificuldade lógica em admitir o poder moderador das Forças Armadas quando o comandante não é apenas causa do conflito, mas também parte dessa, digamos, né, turbulência que se gera nesse momento. Então, até mesmo por um imperativo lógico, eu, como um humilde professor de direito constitucional, defendo que não consigo vislumbrar essa possibilidade no nosso sistema. Aliás, professor Juremir, muito se comenta aqueles estudiosos de Montesquieu, que estudam lá do espírito das leis de 1748, a clássica tripartição dos poderes, que quando Montesquieu previu apenas 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, sem prever um poder moderador, sem aquela noção da mão invisível do Adam Smith, ele estaria fazendo um arranjo proposital, no sentido de que todo liberal pretende um Estado mínimo, e Montesquieu era um liberal. E muito se comenta que quando Montesquieu vislumbrava a ausência de um poder moderador, era um efeito escondido no respectivo mecanismo, porque no instante em que um poder começasse a discutir com outro, o Estado se enfraqueceria, e era o que os liberais, desde o início, almejavam. Então, essa opção lá de Benjamin Constant, como o senhor citou, pelo poder moderador, seria até mesmo uma forma de destravar o Estado quando os conflitos ocorressem. Só que com a tripartição de poderes clássica, onde se mistura a chefia de Estado com a chefia de governo, essa função moderadora acaba se esvaindo, por um motivo aparentemente simples, mas que muitas vezes temos dificuldade de perceber. Como uma pessoa, professor Juremir, que representa simultaneamente Estado e governo, vai atuar, ora como chefe de Estado, suprapartidário, supraideológico, ou seja, defendendo causas, objetivos comuns, que estão acima das diferenças setoriais que repartem a sociedade, e ora atuar como chefe de governo, que aí sim representa uma ideologia que conquistou as urnas num procedimento democrático pelo fato de ser partidário, ideológico, numa direção ou outra. É como se a pessoa tivesse que ter, eu sempre brinco com os alunos, um disjuntor na cabeça e botasse para cima no momento em que tem que se portar como chefe de Estado, de forma não ideológica, não partidária. Em outras situações, baixaria o disjuntor para baixo e se comportaria como chefe de governo, agora sim, ideológico, partidário, defendendo a sua base. Essa contradição é muito difícil no sistema de governo presidencialista, porque no sistema presidencialista, o presidente da República é chefe de Estado, é chefe de governo e chefe da administração. E esse poder moderador acaba se esvaindo.
Eu digo tudo isso para resumir, professor Juremir, para dizer que no sistema presidencialista é pouco provável que nós venhamos a encontrar uma figura que possa exercer essa função moderadora. Não será as Forças Armadas, não será o Poder Judiciário, que muitas vezes é um dos partícipes dos conflitos, e mais ninguém. Os países que adotam os sistemas de governo parlamentaristas têm um êxito um pouco maior nessa tarefa, pois a partir do momento em que há uma chefia de Estado separada da chefia de governo, tanto nas formas de governo republicanas quanto nas monárquicas, bom, lá nas monarquias é até mais fácil, mas nas formas de governo republicana, há uma diferença entre o primeiro-ministro, que é chefe de governo, e o presidente, que é chefe de Estado. Então, naqueles países é um pouco mais fácil. Mas no nosso caso, em que somos uma república presidencialista, eu não vejo, professor Juremir, como nós encontrarmos esta função moderadora, ao menos do ponto de vista constitucional, institucional, devidamente reconhecida e respeitada na nossa realidade brasileira. E me parece que essa é uma das questões que acaba gerando toda essa confusão de querer achar um salvador da pátria, algum anjo que possa, nas mais estapafúrdias interpretações, como essa das Forças Armadas, chegar a uma solução nesse sentido. Então, eu diria, devolvendo a palavra para o senhor, que eu não vejo no nosso sistema de governo presidencialista esta possibilidade de poder moderador. É muito interessante o que o senhor diz, professor Marcelo, com todo o seu conhecimento sobre o assunto, porque quando a gente pensa nos personagens históricos, o próprio Benjamin Constant, ele era um suíço de cultura um tanto francesa, mas que olhou muito mais para a Inglaterra. Então, de alguma maneira, se tratava de encontrar um papel para o monarca. E, no caso brasileiro, a gente pensa na sabedoria de Dom Pedro II. Quando a gente pensa no personagem Dom Pedro II, como ele foi um tanto mitificado, a ideia é um homem sábio, capaz de, com prudência, cautela, habilidade, aparar as arestas. Bem, as monarquias se esvaziaram, o papel dos monarcas é praticamente nenhum, o papel da monarquia inglesa, britânica, é decorativo, turístico, ritualístico. E, bom, tem outros aspectos que chegam a ser quase banais. As Forças Armadas não são um poder. Elas não poderiam ser poder moderador, porque elas não são um poder, a não ser de fato, pela força das armas. Mas aí é outra coisa. Talvez, e o senhor certamente pode refletir sobre isso, sobre outros dispositivos, vamos chamar assim, que gostariam de assumir o papel de poder moderador. Eu diria o Ministério Público do Brasil, que é um genuíno e bom produto da Constituição de 1988, com um papel fundamental a cumprir, mas que lá pelas tantas, não sendo um poder, quer se ver como um poder, quarto poder, e quer até mesmo moderar. Eu confesso, é a minha opinião, e evidentemente ela pode estar equivocada, mas eu confesso que fiquei surpreso quando a mídia começou a noticiar sobre vários temas. Um deles nem é do Ministério Público, é da Justiça, da juíza Gabriela Hart, lá de Curitiba, que disponibilizou aquele dinheiro das multas da Lava Jato para o combate à Covid. A causa é nobre. Eu nunca imaginei que uma força-tarefa pudesse cobrar multas ou recuperar
aquilo que foi lesado a empresas públicas e pudesse depois ter poder de distribuição, de alocação. Na minha ingenuidade, eu achava que tudo isso era imediatamente recolhido aos cofres do Tesouro Nacional. Então, eu vejo no Brasil, hoje, que diferentes instituições querem ter mais atribuições do que poderiam. E daí eu volto, não cheguei a falar, do meu problema com a interpretação. Eu fui descobrindo com o passar do tempo que eu tenho um aspecto forte, para confessar ao psicanalista, que é um forte tom neopositivista. Eu acredito na possibilidade de escrever textos que digam aquilo que querem dizer e que não tenham espaço para interpretação. Ou muito pouco, ou quase nenhum. Eu acredito que é possível fazer isso. Bom, a gente discutiu, para isso, discutiu interminavelmente o inciso 57 do artigo 5º da Constituição e tudo mais, e eu lia, e para mim não cabia interpretação. Eu sei que é mais complexo, que muitas interpretações são feitas, mas eu acho que é possível definir atribuições sem dar espaço para demasiadas interpretações. Eu me lembro sempre quando o ministro Luiz Roberto Barroso reescreveu o indulto de Natal do presidente Temer, chamando para si uma atribuição que ele não tinha. Ele disse, não vai ser isso e vai ser aquilo. Nada no edifício jurídico brasileiro lhe dava o direito de fazer aquilo. Eu estudei muito o século XIX, a abolição da escravatura, e admirei, aplaudi o ativismo judicial de alguns juízes em favor dos escravos. Então eu caio em contradição, porque, como todo mundo, eu acho bom o ativismo judicial quando ele favorece as causas nas quais eu acredito. O problema é que ele também favorece as causas nas quais eu não acredito. E aí eu prefiro, e converso sempre isso com um amigo, Lênio Streck, eu prefiro cada vez mais critérios bem estabelecidos. Por exemplo, quanto tempo pode um ministro do STF ficar com um processo em relação ao qual ele fez um pedido de vista? Bem, eu sei que existe algum prazo, mas esse prazo nem sempre é obedecido. Se é que ele de fato existe. Então, por que não ser claro, categórico? 2 meses, 1 mês, 3 meses. Depois disso, a coisa segue. Porque, de certa maneira, parece que tudo é construído para que exista muita margem para a interpretação. E aí a gente cai num abuso da interpretação. Eu trabalhei muito com os meus alunos um livro do pensador italiano Umberto Eco, chamado Os Limites da Interpretação. Eu sei que muitas interpretações são possíveis, mas não todas, que é a mensagem do Eco. Não todas. Eu não posso dizer que, neste momento, nós estamos numa relação presencial em Buenos Aires. Nós não estamos em Buenos Aires e não estamos numa relação presencial. Nós podemos nos entender sobre o significado das palavras. Nós só conseguimos nos comunicar porque existem significados prévios às palavras que não podem ser entendidos, não podem ser modificados. Eu não posso dizer que isto é uma xícara, isto é um telefone. Eu não tenho esse poder de atribuir às coisas sentidos que elas não têm. E, às vezes, eu fico com a impressão que as nossas instituições fazem isso. Elas te dão missões, atribuições, tarefas que elas não têm.
Eu tenho acompanhado, e até gostaria, agora invertendo o papel, de ouvi-lo sobre isso. Eu tenho acompanhado com uma certa dúvida a discussão sobre o pedido da PGR de compartilhamento dos dados da Lava Jato. Eu consigo entender que o Ministério Público tem independência funcional, autonomia, mas eu não sei se eu consigo aceitar que ele tenha uma soberania a ponto de dizer: o que eu tenho, eu não mostro para ninguém. Eu tenho a impressão que o Procurador-Geral da República tem direito de dizer: olha, o que vocês têm aí? Compartilhem para, quem sabe, numa cooperação, a gente fazer melhor. Ainda que, a meu ver, no caso concreto, a intenção não seja nobre. A intenção me parece que não é nobre, mas nem por isso ela deixaria de ser legítima. Professor, essa questão da interpretação é um assunto, como o senhor bem sabe, que muito instiga nós todos constitucionalistas. E no Brasil não é diferente. O que ocorre, me parece, é que nós chegamos a um momento em que nos acostumamos a deixar tantas coisas nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é como se a coisa, a partir de um momento, saísse do controle. De certa forma, por uma omissão do próprio Poder Legislativo ao legislar sobre assuntos que seriam da incumbência do Poder Legislativo. Então, pelo fato do Legislativo não fazer o que quer, o Supremo foi alocando esse espaço, e também pelo fato, professor, isso até pode ser meio antipático o que eu vou dizer, mas acho que o senhor concorda, é que a nossa classe política como um todo, não quero generalizar, deixa muito a desejar. Então, a falta até mesmo de capacidade funcional dos líderes políticos em agirem muitas vezes de maneira proba, eficaz, acabou gerando, ano após ano, um escalonamento das funções do Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que, se nós compararmos a realidade brasileira com outros países, a Alemanha, por exemplo, que é um país que nós, pelo centro, acompanhamos muito, as relações entre o parlamento e o Tribunal Constitucional nem se comparam com o que ocorre no Brasil. Porque lá, a classe política, que não é santa também, como em nenhum outro lugar do mundo, mas ela é mais, digamos assim, eficaz, mais efetiva do que a brasileira. E isso é uma questão de ação e reação. Quanto mais o Poder Legislativo exerce as suas funções constitucionais, menos o Poder Judiciário recebe espaço para se intrometer. É claro que é comum também, professor Juremir, eu tenho certeza que o senhor sabe disso, que aqueles assuntos que são polêmicos no mundo inteiro sempre acabam estourando na jurisdição constitucional. Aborto, por exemplo, é um caso clássico, porque isso gera muita insatisfação na sociedade, eutanásia, esse tipo de coisa, valores morais, religiosos. Então, esse tipo de assunto acaba bem ou mal estourando. Mas o problema é que no Brasil nós exageramos, professor. Pelo fato das deficiências institucionais que a nossa classe política possui, o Poder Judiciário foi aos poucos galgando esses espaços e trazendo para si cada vez mais atribuições. E isso, de certa forma, hoje beira o descontrole. O senhor levantou vários exemplos, poderíamos ficar a noite toda falando disso e não chegaríamos ao fim. Então, me parece que esse é um problema muito mais institucional, que diz respeito também à qualidade política da nossa representação, do que uma questão, digamos assim, típica brasileira. Eu também aproveitaria, professor, em respeito à sua voz, eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim, eu gostaria de, ao menos, garantir a palavra aos nossos alunos, às mestrandas, pelo menos, para lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Nos seus livros sempre me chamou muita atenção essa questão que o senhor colocou da feição midiática do golpe de 64. Eu me convenci disso lendo os seus escritos. E a pergunta que eu lhe faria, professor, é a seguinte: o senhor acha que hoje, não só no papel da imprensa, mas com o papel das redes sociais, que fazem com que qualquer pessoa hoje em dia se converta numa espécie de jornalista, porque tem ao seu alcance milhares de pessoas, dependendo
da penetração, enfim, do seu canal. Essas pessoas, sobretudo os radicais que atuam nas redes sociais, podem vir a desempenhar um papel semelhante numa eventual ruptura institucional em relação àquele que lá atrás, em 64, foi praticado pela mídia tradicional, considerando que tem canais aí no Brasil afora que pregam intervenção militar e coisas do tipo? É uma questão importante. Eu creio que ela abriu caminho para um debate que antes estava interditado, que é o da regulação. Há algum tempo, quando se falava em regulação de mídia, regulação da internet, se via nisso censura. Agora, com toda a questão das fake news, o comportamento já mudou. E mesmo as principais empresas estão tomando providências. O Facebook se sentiu obrigado a agir, porque não é aceitável que se use essa potência tecnológica para destruir reputações, fazer disparos em massa de mentiras que podem decidir uma eleição. Então, tudo isso está em debate e, mais do que isso, com a real possibilidade de resultar em legislação capaz de coibir e de punir. É uma parte. A outra é o poder de influência, muito mais complexo. Eu acho que essas pessoas que disseminam ódio, fake news e defesas, por exemplo, de rupturas institucionais, que elas podem sim vir a alcançar os seus objetivos. De certo modo, Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais. Mas só as redes sociais, a meu ver, não teriam bastado. Ele foi eleito pelas redes sociais, mas no rastro da Lava Jato, que foi amplamente endeusada pela mídia tradicional. Agora, as redes sociais, elas também têm o contraponto. Eu creio que hoje o mais influente das redes sociais é o Felipe Neto, que hoje está nas páginas do New York Times. Exato. E que tem, se eu não me engano, 12 milhões de seguidores. Então, se há radicais de direita, há também contraponto. Eu tenho a esperança de que nós vamos conseguir usar as redes sociais mais em defesa da democracia, eliminando ou constrangendo ou limitando aquilo que é ilegal. Eu não falo de eliminar o pensamento de extrema-direita. O pensamento de extrema-direita, ele pode existir dentro da legalidade. Bom, mas ele não pode, por exemplo, fazer determinadas pregações que são ilegais. Então, eu acho que nós estamos aprendendo, mas é um aprendizado doloroso. Vai demorar. O mundo inteiro está aprendendo a lidar com esse poder das redes sociais. Eu sempre falo disso, ainda ontem falei disso em outra live, que eu recebi centenas de vezes aquela capa da revista Forbes com o Lula milionário ou bilionário. Era falsa. A revista diz que nunca fez. Mas aquilo convenceu muitas pessoas. Então, o falso tem poder de convencimento. Vai ser preciso se proteger dele, com medidas severas e com educação das pessoas para identificar o falso e reagir a ele. Maravilha. Professor Juremir, eu não quero abusar da sua voz, da sua boa vontade. Eu gostaria só de saber se nós teríamos tempo para pouquíssimas perguntas dos estudantes. Com certeza, fazemos isso.
Então tá. Então eu chamaria agora a Heidi e a Graziella, as mestrandas do CDA, que organizam esse evento, sem as quais isso não seria possível, e eu abriria então a palavra para vocês. Nós estudamos muito, professor Juremir, no nosso mestrado e doutorado, também a temática do discurso de ódio, das fake news, da liberdade de expressão. Então eu acho que as meninas têm ao menos uma pergunta cada uma para o professor Juremir. Heidi, então começamos pela Heidi. Eu teria, na verdade, 2 perguntas para fazer, não sei se seriam pertinentes, né? Mas eu queria saber se o sistema de freios e contrapesos das repúblicas, se ela apresenta a mesma eficiência que o poder moderador nas monarquias. E quais os limites da atuação das Forças Armadas em face aos atos praticados pelos cidadãos dentro do próprio país? Essas são as minhas perguntas. Excelentes perguntas. Eu acredito que, apesar de tudo, o sistema de freios e contrapesos está funcionando no Brasil. Se não estivesse funcionando, a ruptura institucional já teria acontecido. E vejo também que isso funciona muito, e tinha que funcionar, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram sobreviver a 4 anos de Donald Trump. E possivelmente vão se livrar dele agora. As instituições, em vários momentos, agiram, atuaram. E no Brasil, apesar de eu achar que existem excessos do STF, eu acho que hoje o STF exerce um papel extraordinário, que nos coloca numa situação contraditória. O próprio Bolsonaro volta e meia diz, mas é uma grande democracia, eu sou mais democrata, porque ele não tem forças para invalidar essas instituições. E elas têm agido, às vezes até, de um modo curioso. Por exemplo, na cabeça de qualquer um de nós, no momento de uma crise como essa da pandemia, deveria existir uma política nacional unificada, uma coordenação nacional, com medidas que valessem para todo o país. Mas como o presidente é o presidente que temos, o STF diz, olha, melhor colocar nas mãos dos governadores e prefeitos. Então nós temos a seguinte situação. Se o presidente quiser fazer tal coisa, ele não pode. Eu não vou abrir Porto Alegre. Não pode. Aí é o prefeito e o governador. Isso é uma ação que, embora pareça bizarra, tem ajudado a nos salvar do pior. Então, eu acho que funciona. E acho que numa sociedade moderna é o que vale. Eu diria que, embora em algumas situações se possa falar de um efeito benéfico das monarquias, eu sou um antimonarquista por, eu diria, quase assim, uma questão física. Eu não consigo conceber uma função pública definida de maneira hereditária. Ainda que possa funcionar. Não é, e possa ser muito democrático. A monarquia inglesa não é antidemocrática e, para o interesse deles, ela funciona. E até parece que dá lucro. Então, não dá nem para dizer que ela dê prejuízo para o erário. Mas não me parece uma coisa adequada aos tempos modernos. Então, eu acho que, felizmente, funciona. Os tais freios e contrapesos funcionam. Agora, eles estão sendo testados por novas situações. No fundo, tudo isso que nós vimos nos últimos meses, Bolsonaro nas aglomerações, o Bolsonaro nos atos antidemocráticos, o Bolsonaro fazendo declarações que soavam golpistas, é teste para ver até que ponto as instituições funcionam e conseguem bloquear essas iniciativas. Se elas não funcionarem, ele avança e a democracia perece. Então, me parece que, felizmente, funciona. Mas eu espero que, no futuro, a nossa democracia se consolide de tal forma que não seja preciso, todo o tempo, testar a eficácia
a funcionalidade das nossas instituições. Maravilha. Então, muito obrigado, professor Juremir, pela resposta. E agora a pergunta da mestranda Graziela Harf. Professora, primeiramente, muito obrigada pela belíssima exposição. Tenho certeza que todos aprenderam muito com ela. A minha pergunta se relaciona com o objeto da minha pesquisa agora de mestrado, que é o discurso de ódio, um tema muito atual hoje na conjuntura constitucional brasileira, no nosso cenário político atual, enfim, que favorece esse tipo de discurso, principalmente contra minorias vulneráveis, esses discursos vexatórios, que são proferidos e muitas vezes por políticos. Então, eu queria conectar a temática agora, né, da nossa conferência de poder moderador e discurso de ódio, e perguntando ao professor se esse poder moderador, se nós pudéssemos imaginar o estabelecimento dele, se ele não poderia servir como uma espécie de neutralizador desses discursos de ódio que são proferidos muitas vezes por políticos, por nossos representantes, e que podem, a meu ver, esse é o meu medo, ter um senso de normalização na sociedade. Olha, não deixa de ser interessante, Graziela, para refletir. Mas quem exerceria esse poder moderador? Esse é o problema. Como ele seria escolhido? Porque a gente pode falar de um paradoxo dos poderes, que se apresenta toda hora. Quem decide se, por acaso, quem decide que o STF está errado? É aquela velha história. O Poder Judiciário é o que tem o direito a ser o último a errar. Não tem como ter um poder que exista só para resolver os erros do outro poder, e aí quem é que resolve os erros desse poder que controlava os erros do outro poder? Bom, nós teríamos uma infinidade de poderes, um poder para controlar o outro. Então, a meu ver, o poder moderador somos nós, os eleitores. É por isso que eu acho que o judiciário, de alguma maneira, tem uma limitação. Ele não é eleito. Então, por exemplo, eu não acho que o judiciário possa decidir sobre vamos ter auxílio moradia ou não vamos ter. Ainda que, no fundo, ele não decida. Isso vem lá, por exemplo, não, mas está na LOMAN. E aí vai lá, mas não é exatamente assim. Mas aí é uma interpretação. Então, eu acho que tem coisas assim que tem que ser claro. A meu ver, tem um poder, digamos assim, na minha teoria dos poderes, para falar dessa maneira, tem um poder superior aos outros. É o poder legislativo. Sim. Esse é um poder eleito e é um poder plural. Então, assim, não é um homem que decide tudo sozinho. Eu sou contra, por exemplo, decisões monocráticas de ministros do STF. Coisas muito complexas que não podem ser decididas em 5 minutos por um homem sozinho. Então, um parlamento como o brasileiro, 513 deputados, 81 senadores, esse poder eleito, que pode ser revogado por nós, esse é o poder superior. Então, ele não pode ser comandado por um poder de 11 pessoas indicadas, que tem uma missão importantíssima, mas que não pode legislar. E acho que o professor Marcelo tem razão, os nossos políticos são ruins e, além de tudo, muitas vezes eles pecam por omissão. E não só eles, por toda parte. Quando a gente pensa, por que, afinal de contas, foi o STF que instaurou essa investigação das fake news? Por que foi o STF? Todo mundo tem a impressão de que o STF fez o que não devia. Tomou o papel do Ministério Público. Investiga, acusa, julga, faz tudo. Mas por que ele fez isso? Porque o Ministério Público não cumpriu a sua função. Foi omisso. Então, os caras estavam lá ameaçando os ministros de morte. Não estava acontecendo nada. Então, o que eu acho? Eu acho que o grande poder moderador é o cidadão. Ele precisa ser instruído. Ele precisa melhorar a sua educação política. Ele precisa votar e saber em quem ele votou. E talvez aí tenha até de mexer no nosso sistema eleitoral. Sim. Para conseguir fazer uma vinculação mais próxima. Não adianta eu morar em
Santana do Livramento e votar num cara que vai lá uma vez a cada 4 anos e que eu esqueço quem é. Isso. Por aí é o que eu penso. Maravilha! Então, vocês vejam que o professor Juremir, meninas, já dá algumas ideias para desenvolvimento para as dissertações de vocês. Ele é um homem que defende, de certa forma, o livre mercado de ideias. Vejam só, essa questão interessante, né? Uma boa ideia combate uma má ideia. Então, vamos pegar esses insights. O professor Juremir também, de certa forma, se aproxima de um sistema eleitoral distrital, a proximidade, coisas que nós discutimos muito. Que maravilha, professor! Teríamos tempo para uma última pergunta de um aluno? Vamos lá. Então, meninas, vocês poderiam, por gentileza, ler a pergunta pausadamente do Henrique, que ele coloca ali? Bom, então, professor, temos aqui uma pergunta. Até que ponto a utilização pelos atores políticos da expressão poder moderador para as nossas Forças Armadas não indica um mero recurso retórico de que haveria um poder neutro, acima de ideais, ideologias e posicionamentos políticos? Segundo ele, o que parece haver é uma pretensa isenção de um órgão da administração, ainda que do quilate das nossas Forças Armadas, que tem um monopólio da força, cuja separação da figura do presidente da República é impossível da nossa atual prática constitucional. Então, a pergunta do Henrique. Então, 2 coisas. Primeiro, só dado que o professor Marcelo falou nisso, é um tema muito importante, mas, enfim, que seria para outra situação. Eu sou defensor de um sistema eleitoral, o chamado distrital misto. Eu não sou a favor, alemão. Não sou a favor do distrital puro, porque eu acho que ele elimina as minorias. Então, um distrital misto me conviria. Quanto à pergunta do Henrique, eu acho que ele está coberto de razão. O uso dessa expressão, poder moderador, no contexto atual brasileiro, para ser bem preciso, no contexto atual do Brasil, invocando o artigo 142 da Constituição, é puro golpismo. Vamos ser sinceros, é só golpismo, não tem mais nada. Não tem nenhuma outra intenção que não seja tentar usar as Forças Armadas para um fim ilegítimo. Isso parte de alguns membros das próprias Forças Armadas e de muita gente que fica tentando mobilizar as Forças Armadas para um papel que não é dela. Nem precisa discutir a questão da neutralidade. As Forças Armadas, elas estão aí para servir ao país, atreladas às decisões do presidente da República, e, em alguns casos, decisões que precisam ser chanceladas pelo Congresso. Então, as Forças Armadas, elas não têm nenhum poder especial, ainda mais sobre decisões políticas. Nenhum. É puro golpismo. E as Forças Armadas deviam repelir isso. Nós devíamos seguir o modelo daquele militar americano que fez um passeio com o Donald Trump e depois pediu desculpas à nação, porque militar da ativa não pode estar no governo. Aliás, o melhor seria não ter militares. Não porque os militares não possam ter no governo, nem os da reserva. Não que eles não tenham competência, mas é que eles são treinados para um tipo de coisa, e a mistura deles, ainda mais num país que saiu tão recentemente de uma ditadura militar, tudo isso é não só perigoso, quanto traz más lembranças. Então, esse negócio de poder moderador foi tirado do CAP para tentar construir um caminho para uma ruptura institucional. É simplesmente a ideia de os políticos e o judiciário estão atrapalhando o presidente Bolsonaro, que não consegue governar, que não consegue realizar o seu programa. Então, precisamos tirar esses obstáculos do caminho. E como é que vamos fazer isso sem parecer que o golpe que nós queremos dar é um golpe? Então vamos dizer que existe um amparo constitucional. Mas não existe. Um parlamento... Que maravilha, professor. Então, meninas, muito obrigado pelas perguntas em respeito a
a condição da voz do professor Juremir, eu acho que nós podemos encaminhar o encerramento, sem não antes agradecer imensamente a participação do professor e já deixar o convite, né, Raide, Graziella, para em ocasiões futuras trazermos o professor Juremir também para debater outros assuntos. Nós vimos que ele tem um gosto pelo debate. Sempre é bom lembrar que vocês todos podem acompanhá-lo diariamente na Rádio Guaíba, no programa Esfera Pública, das 13 horas às 15 horas, né, professor? Esse é mais ou menos o horário do programa, onde esses e tantos outros assuntos são pontualmente debatidos. Eu não sei se a professora Cláudia ainda está por aí, o professor Augusto, gostariam de se juntar a nós neste momento de encerramento, de despedida, se eles ainda se encontram. Ah, estão vindo. E é isso aí, sim, professor. Da minha parte também, gostaria de agradecer ao professor Juremir pela brilhante palestra e pela participação no crescimento dos nossos alunos, no debate, nesse importante momento do país. Professora Cláudia. Microfone. Eu também agradeço muitíssimo, foi uma noite muito rica. Muito obrigado, professor, um prazer. Já fica o convite para a volta. Isso aí. Eu agradeço muito a gentileza de vocês, fiquei muito honrado com esse convite, muito obrigado e espero ter contribuído. Não, com certeza. Os alunos todos com mensagens muito elogiosas aqui no nosso chat. Depois esse vídeo vai ser editado, professor, vai ser colocado lá no site, nós entramos em contato com o senhor daí, para lhe comunicar que o vídeo estará à disposição. E como disse a nossa diretora, a professora Lima Marques, já fica o convite desde já para, num momento futuro, o senhor retornar, porque esse diálogo interdisciplinar é que é fantástico, né? O senhor da área da sociologia, do jornalismo, enfim, dialogando conosco, da área do direito, os nossos alunos, é algo realmente muito enriquecedor e justamente a proposta do nosso centro de estudos, essa visão interdisciplinar em torno de valores que não devem nos separar, mas sim nos unir. Então, em nome da professora Cláudia Lima Marques, do professor Augusto e de todos os alunos da nossa pós-graduação, da graduação, de várias instituições que nos acompanharam aqui, eu deixo o meu muito obrigado, professor Juremir, sobretudo pela sua disponibilidade nesse momento que para o senhor não é fácil, dessa questão da voz, da recuperação, com os nossos desejos que o senhor permaneça saudável. Nós precisamos do senhor para nos iluminar nessas questões e colocamos o nosso centro de estudos à sua disposição sempre que o diálogo se mostrar, então, possível, como nessa noite de hoje. O meu muito obrigado, fique bem e fique saudável. Muito obrigado, estou sempre à disposição.